como está criando um sistema utilizando o Excel com banco de dados Access. Na aula de hoje, aula de número 7, você vai aprender como está excluindo um registro de uma tabela do banco de dados Access e após excluir, vamos atualizar o Listbox. E se você também não sabe como perguntar antes desse usuário se ele realmente quer excluir esse registro, então fica comigo até o final. Vamos entender o objetivo da aula de hoje. Vou acessar aqui a minha pasta da aula de número 7. Vou acessar aqui o meu banco de dados. Lembrando que ele tem senha 1, 2, 3. Então o nome da minha tabela se chama TBL User. E como é que eu faço para excluir um registro? Eu preciso me basear por uma determinada coluna. Então eu vou utilizar a coluna ID. Então eu vou fazer uma procura do registro pela coluna ID. Ao encontrar esse registro, eu vou excluí-lo dessa tabela. Então, entendido esse raciocínio, o que eu faço? Eu vou acessar aqui o meu form. Então nesse momento, eu não tenho ainda o botão excluir. Então vamos lá. Desenvolvedor, Visual Basic, exibir aqui o Project Explorer. Duplo clique aqui no FM principal. Vou copiar este botão e vou colar ele aqui do lado. Clique sobre ele, propriedades. Vamos aqui colocar uma imagem mais intuitiva para esse botão. Selecionei. E vou alterar aqui o texto para excluir. Vamos só reposicionar esse texto, que ele está aqui no topo, e está meio que cortado. Então selecionei os 3 botões. Vou aqui na propriedade, Pick Position, ou seja, está no topo. Então eu vou mudar ela para o valor de número 7, eu quero ela no centro, abaixo da imagem. Então eu não estou vendo agora o texto, mas se eu aumentar aqui a altura do meu botão, está lá. E agora eu posso, obviamente, diminuir aqui a largura dos botões, Então deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho. E agora sim, basta agora reposicionar os botões, E para finalizarmos, vamos aqui só renomear esse botão, BTN excluir. Observe, E agora é bem simples, Como é o nome desse listbox? Ele se chama, list user. E como é que faz aqui, Para que você entenda, Vou executar aqui dando um pesquisar. Então, eu vou me basear por essa primeira coluna do listbox, que é a coluna número 0. Eu vou procurar o ID que eu selecionar aqui, lá na minha tabela do Access, na coluna ID da tabela do Access. E ao encontrar, eu vou excluí-lo. Então, como é que eu faço isso? Duplo clique nesse objeto. Vou chamar aqui a nossa variável comando SQL. E vou atribuir o que a ela? O nosso select, ou seja, a seleção de todos os campos. Quando eu coloco esse asterisco, eu estou indicando todos. O front, que quer dizer onde. E o nome da minha tabela se chama TBL underline user. E fecho com as duplas. Se eu fizer somente dessa forma, eu estou fazendo aqui uma seleção. Mas eu quero procurar pela minha coluna ID lá da tabela do Access. Então como é que eu faço? Eu passo aqui a cláusula where, ou seja, quando o quê? Quando o meu ID. E agora é bem simples, Eu vou utilizar aqui igual. E agora eu vou especificar qual é o item que eu estou me baseando para procurar no ID. Como eu não tenho uma text box onde eu estou armazenando o ID dos registros, eu estou utilizando a primeira coluna do meu listbox. Então eu faço assim, mi.listUser. Vou utilizar a propriedade list para capturar o item listado. E agora eu faço o que? Eu passo novamente o meu objeto listUser e eu vou utilizar o ponto listIndex para que eu possa capturar o item selecionado da minha linha do listbox. De qual coluna? Eu quero da coluna 0, que é a coluna que tem o ID. Então tanto faz eu fazer assim, como eu posso vir aqui e colocar vírgula 0. Aqui eu estou especificando que eu quero da primeira coluna. Mas o VBA subentende que se eu não fizer assim, eu também estou me referindo à primeira coluna do listbox. E agora é bem simples, Toda vez que eu fizer isso, eu preciso me conectar ao meu banco de dados. Então vou utilizar aqui o nosso conectar, que criamos na aula de número 1.
E vou utilizar logo aqui abaixo o meu desconectar, que também criamos na nossa primeira aula. Então, entre eu me conectar e desconectar, eu vou utilizar a nossa consulta, que é uma variável que criamos também na aula de número 1. E vou utilizar o comando para deletar, que é o delete. Ó. Simples assim. Ó. E é interessante que eu possa emitir aqui uma mensagem ao meu usuário, ó, mcgbox, registro excluído com sucesso. Fecho aspas duplas, vírgula, vou passar aqui um VB information e vou passar a nossa variável título. Então lembrando, ó, se eu quiser saber quem é título, seleciono, clico no botão direito sobre ela e clico em definição e mostra lá quem é título. Ó, uma variável do tipo global. Última posição e voltei para onde estávamos. E eu quero também atualizar aqui o meu listbox. Ó. Então eu vou utilizar aqui a chamada call e o nome da minha rotina que carrega o meu listbox atualizado é o carregar. Ó. Observe. Ó. Então tudo isso aqui eu já ensinei passo a passo nas aulas passadas. Ó. Então vamos salvar o que fizemos até aqui. E nesse momento, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, pesquisei o registro, suponhamos que eu queira excluir o Juan. Clico no botão excluir e ele já excluiu. Ó. Tanto é que está aqui o meu listbox com menos dados. Ó, e dou um OK. Não tem mais Juan no meu listbox. Se eu for na minha tabela do Axis, observe que como eu estava com ela aberta, ó, ele fica dessa forma. Ó. Mas quando eu atualizar ela, ó, não tem mais aquela linha. Ó, e muito menos o registro Juan. E agora, vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu vou perguntar antes ao meu usuário se ele realmente quer excluir esse registro? Como é que eu faço isso para não excluir de forma direta? Então eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui, ó, din, vou criar uma variável chamada resposta e vou classificá-la do tipo string, do tipo texto. A minha variável resposta, eu vou armazenar nela o quê? Um mcgbox, porque eu vou fazer uma pergunta através de um mcgbox ao meu usuário. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui o prompt, que é o corpo da minha mensagem. Então, por exemplo, você deseja excluir o registro? Aqui é a pergunta que eu estou fazendo ao meu usuário. Fecho com aspas duplas. Então, fechei aqui o corpo da mensagem. Agora eu vou personalizar essa mensagem utilizando, por exemplo, ó, o VB question, ou seja, eu quero que apareça aquele símbolo de interrogação na minha mensagem. E eu quero que apareça também o botão de sim e o botão de não. Então, mais o VB yes, no. Então vai aparecer o botão de sim e o botão de não. E fecho aqui com... E aliás, antes de eu fechar o parênteses, eu quero colocar um título. Então, vírgula, e vou passar a nossa variável título. E agora sim fecho com o parêntese. Ó. Então, a variável resposta, ela vai assumir o valor do botão sim ou do botão não. Então é através desse valor que vai ser armazenado nessa variável resposta que eu vou saber se o usuário clicou no botão sim ou se ele clicou no botão não. E como é que eu faço aqui? Ó? If, se a minha variável resposta for igual ao VB yes, ou seja, se o meu usuário clicou no botão sim, ele vai fazer tudo isso aqui. Ó. Caso ele tenha clicado no não, eu vou utilizar aqui um else e um end if para fechar a nossa estrutura if. E eu posso aqui alertar o meu usuário, ó, através de um mcgbox, que o meu usuário cancelou a exclusão. Ó, cancelado a exclusão do registro. Vírgula, vou utilizar aqui, por exemplo, ó, VB exclamation e vou utilizar aqui a nossa variável título. Ó. Salvei o que fizemos até aqui e vamos fazer aqui mais um teste. Ó. Então, nesse momento, ó, seleciono aqui o Jorge, clico no botão excluir, ele vai fazer a pergunta antes para mim, ó, você deseja excluir o registro? Se eu clicar no sim, ele vai excluir. Se eu clicar no não, ó, cliquei no não, cancelado a exclusão do registro. Dou aqui um OK. Agora, se eu clicar no sim, ó, observe que excluiu o registro. E dou aqui um OK. Um detalhe que eu estou pensando aqui, será que vai dar algum erro? Porque eu estou utilizando aqui o listbox, list e o listbox, listindex, para que eu possa capturar aqui o item do meu listbox se ele estiver vazio. Será que dá erro? Vamos ver agora na prática. Ó. Vou executar, clico aqui e ele vai fazer essa pergunta. Só que nesse momento eu não tenho dados no meu listbox. Então, se eu clicar no sim, vai dar erro. Se eu clicar
nele e clicar no não, não dá erro. Mas como vimos, se eu clicar no sim, vai dar erro. Então, obviamente, eu preciso saber aqui se o meu list box está vazio ou não e se tem item selecionado, né? Então, como é que eu posso fazer aqui, ó? Vejamos. Vou fazer aqui um teste, ó. Vou utilizar aqui um if, vou informar o nome do meu list box, que é o list user, ponto, e vou utilizar aqui a propriedade list index, ou seja, o item selecionado. Se ele for menor do que -1, ou eu posso até colocar se ele for igual a -1. Vamos ver assim, ó, se ele for igual a -1, eu vou utilizar aqui um exit sub para ignorar e parar por aqui o meu código. Ou seja, eu não vou alertar que ele clicou no botão, porém o list box está vazio. Simplesmente só vou ignorar que ele clicou no botão. Somente isso, ó. Vamos fazer aqui um teste, ó. Se eu clicar no botão, ó, observe que não dá erro algum, nem emite mais a mensagem ao meu usuário. Agora, se eu clicar nessa lupa e clicar no botão, também ele não emite mensagem alguma. Agora, se eu selecionar, por exemplo, ó, esse registro e clicar no botão excluir, ele vai emitir a pergunta. E se eu clicar no sim, ele excluiu o registro. Se eu clicar no botão de novo, ele não faz nada. Ou seja, conseguimos tratar aqui o erro. Eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje. A forma que eu tenho de saber que você quer que eu continue esse projeto é você deixando aqui o seu gostei. E claro, comenta aqui para mim o que você tem achado dessa série. É muito importante a sua opinião para mim. Comenta aí o que você tem achado dessa série de Axis. Deixe o seu gostei e lhe convido a estar se inscrevendo em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Já somos mais de 40.436 inscritos que têm aprendido Excel, Power Apps e Axis de forma gratuita. Convido a você a estar se inscrevendo no canal William Oliveira, onde você também vai aprender o VBA, o Excel, Power BI, Axis e o Word. Eu e o William voltaremos a gravar vídeos juntos e assim você não perde nenhum conteúdo gratuito, tanto do meu canal como do canal William Oliveira. E para se inscrever é super fácil, ó. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se, ó. Acabei de me inscrever e vou ativar as notificações. Pronto, agora eu vou receber todas as postagens novas que o William fizer e você também vai receber se você também se inscrever.